João capítulo 11, versículo 1. Nós vamos estender uma leitura até o versículo 25. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25. Capítulo 11, versículo 1 até o 25. Amém? Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Maria, Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: na verdade, que o dia tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque veio a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, você estará salvo. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. E quando Jesus chegou, Lázaro já foi sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também bem sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Maria respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Hoje eu quero conversar com os irmãos aqui juntos sobre um tema: o sentido da vida. O texto que nós lemos aqui, o capítulo 11 de João, é um texto muito rico. Ao nós lermos, praticamente quando eu leio esse capítulo, passa na nossa mente muitas lições que podemos aprender com esse episódio. Mas hoje eu quero falar somente o tema mesmo: sentido da vida. Às vezes nós não imaginamos por que estamos nesta terra, por que viemos para esta terra, para que propósito. E às vezes nós vemos sempre lá naquele momento, sabe, sozinhos, nós perguntamos: eu estou fazendo o que nessa terra, né? Qual é o propósito de eu estar aqui nessa terra?
Mas nós vamos observar que tudo vai gerar sempre em volta daquilo que gera a vida, Deus. O que chama atenção aqui no início do texto, os irmãos podem observar, é que Jesus, ele, de uma forma proposital, ele não vai para Betânia ao receber a notícia. Ele não quis ir porque estava cansado, não. Ele foi de forma proposital. Então o texto diz bem claro aqui no início, que ele fala, isso aí não é para a glória, é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. E outro texto que nos chama a atenção aqui, que fala que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Aí houve a notícia, porque tanto Lázaro como as suas irmãs eram bem conhecidos ali naquela redondeza, e é provável que a notícia correu, só Lázaro morreu e todo mundo correu para lá. Não é assim que acontece, né? Quando alguém morre, vai todo mundo visitar alguém, aí é aquele momento de reunião, né? Temos aí, né, recentemente, infelizmente, perdemos um grande amigo nosso lá, que serviu juntamente conosco. E aí, naquele dia, né, que estava sendo lá velado o corpo do nosso amigo, apareceu todos os nossos amigos, né, lá do quartel, até aqueles que eu nem conhecia, que eu nem lembrava, né, apareceu lá e começamos a conversar e tal. Enfim, sempre nesse momento tem essas reuniões, né, aparece. Então todos se reuniram lá, foram lá para poder consolar Maria, foram lá para consolar Marta, essa família, por causa da morte do seu irmão. E esse é um momento muito propício, né, para que Jesus pudesse mostrar para eles quem era ele realmente. Temos aqui uma introdução, antes de nós continuarmos no texto. Eu queria fazer, a pergunta que eu coloquei é: em que você está focado? Qual é o nosso foco de vida hoje? Será que esse foco de vida que nós achamos que é o foco, será que esse é o sentido que Deus nos deu verdadeiramente? Foi esse mesmo sentido de vida que Deus nos deu? Foi isso mesmo que Deus nos deu? Deixa eu ler aqui uma coisa interessante para os irmãos que eu coloquei aqui. Quero que os irmãos prestem atenção. Olha só. Achamos, vai falar com o marido, né? Achamos que a nossa esposa quer um cartão de crédito de alto valor para ser feliz, que afinal o que ela precisa é que devemos dar a ela um sentido de vida. Às vezes nós achamos que a mulher, ela quer isso, né? Ela quer muita coisa, não que ela não queira, mas no final das contas, o que ela quer, na verdade, de nós, maridos, é um sentido de vida. Ela quer ser realizada em todos os sentidos. Ela quer se sentir amada, sentir que o marido está presente em qualquer circunstância da vida. Temos aqui mais aqui para falar com os irmãos. Você, agora eu vou falar com os jovens. Tem duas jovens aqui, né? Então vamos falar aqui, agora eu vou falar com os jovens agora. Você, jovem, precisa ser feliz, né? Precisa de uma roupa e calçado de marca, né? Às vezes a pessoa acha que a felicidade de um jovem está naquilo que ele ganha daquela calça, daquela roupa com marca, mas no final da vida, mas no final mesmo, também todos os jovens precisam de um sentido da sua vida. E às vezes achamos que aquela roupa, ou que aquela roupa de marca, aquele calçado de marca vai dar sentido, mas no final das contas, vocês têm que concordar também com os irmãos que estão em casa, recordar que não tem sentido de vida, porque aquilo ali passa, um dia isso vai acabar. Está aqui a nossa irmã Sara com essa roupa toda rasgada aqui, está acabando já a roupa, né? Às vezes quando a minha mãe dela também vem com essa roupa rasgada também, né? Sentido de vida, às vezes nós achamos que está nas coisas materiais, mas não estão, né? Está de acordo com aquilo que achamos que deveria ser a nossa prioridade, mas a pergunta é: qual é a minha prioridade na verdade? Qual é a prioridade de Marta? Qual é a prioridade da família aqui, dessa família, quando ela entendeu que Jesus poderia resolver o problema dela? Vocês vão dar aqui um sentido impressionante que nos chama atenção, é na reação das duas irmãs. Aqui, eu fiz questão de marcar aqui, amado, para poder compartilhar com os irmãos sobre isso. Primeiramente,
Vamos lá, para o versículo 21. Aí Marta disse a Jesus, olha o que ela fala com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí se você for lá para o versículo 32, Maria faz a mesma pergunta a Jesus. Aí Jesus manda chamar Maria. Olha, observe que Maria não foi encontrar com Jesus. Quem foi? Quem? Marta, certo? Aí o que Maria faz? Senta e espera o momento certo de falar com Jesus. Às vezes nós nos precipitamos muito em querer encontrar uma solução. Marta sempre foi essa mulher precipitada, né? Encontrar uma solução, mas a solução tem que ter concentrado naquilo que Deus nos chamou. Aí o que acontece? Aí quando ele chama Maria, Maria levanta-se e vai até lá. E aí no versículo 32 ele fala: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-la, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Qual é a diferença do comportamento de Maria com o comportamento de Marta? Eu fiquei ali, analisando isso. Que Marta, de uma forma precipitada, chegou lá já interpelando Jesus: se meu irmão estivesse aqui, não teria morrido. Maria, antes de ela interpelar Jesus, ela se prostra, ela adora Jesus e disse: se seu irmão, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora vamos ver se a resposta de Jesus para uma da outra. Na resposta aqui, Jesus disse para Marta, no versículo 23: o seu irmão há de ressurgir. Aí Maria responde: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sei que o Senhor, eu entendi essa questão escatológica, que o Senhor vai ressurgir aos mortos no último dia. Mas ela entendeu. Aí Jesus fala assim: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dizendo: Marta, eu sempre erro o nome, né? Marta, eu sou a ressurreição da vida. Eu sou a solução do problema. Agora vamos ver a resposta que Jesus deu para Maria. Vamos lá. Aí, quando Jesus viu que Maria, que ela estava chorando, e os que acompanhavam também choravam, agitou no espírito e comentou: onde vocês o puseram? Onde vocês puseram ele? Jesus respondeu: eu vou dar a solução agora, porque viu em Maria uma expressão completamente de adoradora, de gratidão, de louvor. Mesmo que o irmão dela estivesse ele morto, ela chorou, ela adorou ao Senhor. O que está faltando hoje para a diferença nossa é exatamente conhecer esse sentido de vida que nós às vezes dizemos que levamos no nosso dia a dia. Achamos que tudo tem que ser na hora que Deus quer, na hora que Deus tem que fazer para a nossa vida, mas não é assim que funcionam as coisas. Aí Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele fala assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Mudar, a diferença era mentalidade, a forma de ver Deus, da forma de ver a vida só pode ser vista de uma forma adequada e certa quando olhamos para Deus, da forma que Deus quer que vivemos, não da forma que nós achamos que temos que viver. Por exemplo, o casal, por que um casal se casa? Você já perguntou: por que eu me casei? Você se perguntou já, vocês que são casados? Para quê? Qual é a razão principal de um casamento? Por que temos que casar? Tem que casar para poder... Um dia eu brinquei com uma senhora que considera até como uma mãe minha, que trabalhei com ela em Mangaratiba. Cheguei para ela, brinquei com ela:
não dela é Tânia, né? Tânia. Eu não queria me casar não, peguei brincando com ela, não queria me casar não. Mas eu pensei, não sei cozinhar, não sei passar, não sei lavar, não sei varrer casa, não sei arrumar casa, então eu vou me casar. Ela pegou um porrete na mão e disse, sai daqui, Wagner, na minha frente, senão eu vou te bater aqui, né? É brincando, é claro. Mas às vezes as pessoas casam dessa forma, pensando em alguma coisa. Ou, no caso, o marido pensa em casa porque ele quer alguém para cuidar dele, como fosse a mãe dele. A mulher casa porque ela quer que alguém sustente ela. E na verdade não foi para isso, foi para juntar propósitos. O homem tem um propósito, a mulher tem um propósito. E aí pega os dois, se unem num só propósito, para que Deus venha abençoar as suas vidas e assim venham progredir na vida. Para isso, o casamento é uma união de propósito. Cada um vai carregar para isso que existe o namoro é para isso. Tanto que antes de eu me casar com a minha digníssima esposa aqui, nós ficamos 3 meses, amados, eu e a dona Ivani, 3 meses sem tocar em namoro, só ficamos conversando. Eu pegava, levava ela em casa, era 3 meses conversando, irmãos. Botar dar uns beijos, uns abraços, irmãos. Oh meu Deus, aquilo que eu não vou pegar. Não, opa, controla-se Wagner, né? 3 meses assim, irmãos. Vou lá de pegar, abraçar, né? Mas foram 3 meses conversando. E hoje, o que fortificou o nosso casamento, porque ali, nessas conversas que nós tivemos, nós alicerçamos o nosso relacionamento, né? Fizemos 26 anos de casado, oficialmente. Vamos agora comemorar em novembro os 26 anos. E juntos, vários problemas tivemos, mas Deus sustentou a gente. Então, quando estamos aqui nessa terra é para encontrar o nosso propósito. Se você quer casar, você tem que casar em forma de encontrar para que venha o seu propósito, venha se unir ao propósito. Porque existe a separação? Porque quando um casa desproporcional ao outro. E essa desproporção faz com que as pessoas não se unem para criar um propósito. Isso, consequentemente, vai criar sempre uma separação. Briga, porque casal briga, irmãos. Brigo porque não estão unidos em propósito. E o sentido da vida, porque a igreja hoje tem problema. Porque existe problema em determinadas igrejas, onde brigam membro para cá, membro para cá, brigam pastores, brigam tanta gente brigando, porque existe problemas entre nós, que nós não deveríamos ter problema, que é os crentes. Porque vão para a igreja sem propósito. E consequentemente, sai fora desse chamado missão que a qual temos nesta terra. Eu queria aconselhar os irmãos a fazer a seguinte oração quando vocês puderem. Ora, Senhor, qual é a missão, qual é a minha missão aqui nesta terra? Para que eu estou vivo? Me lembro uma vez, eu queria largar de ser pastor, irmão. Um dia eu me aloprei. Pastor também alopra, irmãos. Pastor também fica revoltado. Não é só vocês não, mas um dia eu fiquei revoltado, não queria mais ser pastor. Aí Deus me permitiu uma doença que eu tive que ficar lá no leito. E aí lá, e a febre aumentava, a febre abaixava. E eu comecei a delirar, eu comecei a sair do meu sentido. Irmãos, eu vi, como diz o ditado fora, eu vi o Zé Maria pertinho, só vamos embora, está na hora de chegar, chegando está a hora, né? Brincadeira, né? Mas eu vi a morte de perto. Está aqui minha esposa testemunha, ela e minha mãe estavam vendo a minha situação, né? Que estava crítica. Aí naquele momento de lucidez, saindo daquele momento que eu estava, e Deus falou comigo, como eu ouço a voz do que eu estou ouvindo a minha aqui agora, e disse assim: tu está nessa terra viva para um único propósito, de fazer a minha obra. Porém, se você não quer, não tem problema, eu te levo para a minha glória neste momento. Aí eu tive que fazer uma escolha naquele momento.
entre eu ir para a glória, vou ficar perto da minha mãe e da minha esposa. E quando as vi chorando, eu falei assim, então vou fazer o seguinte, vamos mudar a história, né? E vamos seguir avante. E nunca mais eu tive aquele problema de pneumonia. Nunca, irmãozinho, impressionante, nunca mais tive pneumonia na minha vida. O meu pulmão até hoje está intacto. É para os irmãos, eu entendo que quando existe sentido, quando fala sentido de vida, está falando de centralizar a nossa vida em Deus. O que Deus queria trabalhar aqui na vida, tanto de Marta, era mostrar para ela, mais para ela, vamos dizer assim, que o sentido maior não está naquilo que eu vejo, o sentido maior está naquilo que eu creio, que é aquilo que eu não vejo. Olha o que ele diz aqui, eu vou ler novamente o que ele fala aqui no versículo 25. Ele fala, eu sou a ressurreição da vida, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a certeza que nós temos que caminhar nesta terra. Por mais que eu ande no perigo da morte, ou na vale da morte, seja o que for, Deus tem o controle da nossa vida. Jesus mostrou que claramente para essa família, que Ele tinha o controle da vida desta família. Às vezes eu gosto de comentar sobre essa passagem, dizendo que eles agora iriam provar de algo muito mais superior. Aquilo que Deus quer mostrar para você e para todos nós. Porque às vezes vão para a igreja, parece uma mesmice, né? Vão domingo para a igreja, aí canta, ouve a palavra, vão para casa, chega segunda-feira, aquela vida rotineira novamente, tudo normal, tudo as mesmas coisas, e aí passa, vem quinta-feira, que é o nosso culto aqui, quinta-feira, já estou avisando que tem quinta-feira tem culto, né? Aí, chega quinta-feira, vamos para a igreja, é aquela mesmice novamente, eu estou me sentindo o mesmo de sempre, aí chega amanhã, nada vem me impactar, nada vem mudar a minha forma de ver a minha vida é sempre a mesma coisa, eu estou olhando sempre no mesmo sentido que eu via ontem, e que depois do culto, eu estou vivendo da mesma forma. E assim muitos estão vivendo hoje, sem sentido. Alguns até parece que o culto impactou eles. Reuniões como essa não vai impactar, a não ser que você não queira. Quem faz o culto não é o pastor, nem o ministro ou quem for. Quem faz o culto somos nós mesmos. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, eu li o versículo 12, eu vou ler o versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Quer dizer que eu não tenho que depender desses momentos aqui para viver um culto a Deus. O culto tem que ser feito em qualquer lugar que eu for. Eu tenho que mudar a minha forma de ver a vida, né? Eu tenho que mudar a minha forma de me apresentar a Deus, né? Nunca se esqueça que nós podemos todos os dias ofertar a Deus algo para Ele, né? Ofertar a Deus é você se apresentar a Ele todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, sempre estar disposto a estar ali adorando a Ele, vivendo Ele. Veja a diferença, eu repito, sobre Maria e Marta. Marta interpela Jesus de uma forma precipitada, Maria a interpela Jesus em adoração, em louvor a Ele. Maria, e tanto que depois disso tudo, o que ele fala? Aí Marta apresenta. Aí Marta vai lá, novamente, fala com Jesus. Disse: Senhor, o Senhor mandou tirar a pedra. No versículo 39, né, fala isso. O Senhor mandou tirar a pedra aqui. Ele cheira mal, porque está morto há 4 dias. Olha só a visão de Marta. A visão de Marta é olhar as coisas como estão. É olhar as coisas como estão. Então esse é um sentido nosso hoje, sabe? Aí Jesus, Ele quer fazer algo na nossa vida. Vai lá, faça isso. Senhor, você já viu minha conta bancária como é que está?
já cheira mal há muito tempo. Né? O senhor viu como está? Eu vou salvar o teu filho. Senhor, já está cheirando mal há muito tempo neste mundo, Senhor. Não tem mais jeito não. O menino já está afundado no pecado. Ah, eu vou dar vitória para você, Senhor. Eu sei que só pode até dar vitória, mas só depois da morte, né? Porque nessa vida eu estou vendo que a situação cada dia mais está piorando. O cerco está se fechando para mim e eu não consigo olhar uma saída para isso. Então, está entendendo? Essa é a visão do sentido que as pessoas estão falando, estão hoje olhando a vida. Vendo a vida como fosse aquilo que vê. Jesus, o apóstolo Paulo deixou uma coisa bem clara para mim e para todos nós. No capítulo 5, no versículo 7 de 2 Coríntios. Não andamos por vista, mas por fé. E o autor dos Hebreus, como fala que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Aí tem a segunda parte dos versículos que tem muito a ver com aquilo que nós dizemos que fazemos, que é: eu estou perto de Deus. Quantas pessoas falam isso, né? Eu estou próximo de Deus. Eu estou juntinho com Deus. Aí o que o versículo B fala? Na parte B do versículo: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é o recompensador daqueles de todos que o buscam. Eu para poder me aproximar de Deus, eu tenho que crer em Deus, acreditar nele, independente, né? Então vejamos que a forma de entender hoje o sentido de vida está sempre voltado mais para aquela questão de Marta e não de Maria. Maria já estava ciente. E aí a resposta de Jesus está no versículo 40 para Maria e para todos que estão presentes ali. Eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Não é uma coisa muito difícil ver a glória de Deus. É simples. É apenas você crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí a pergunta que talvez estejam me fazendo: o que é a glória de Deus? É a presença vital, poderosa de Deus nas nossas vidas. É a presença de Deus. Agora tem um detalhe: se Deus está presente, não tem tristeza, não tem amargura, não tem ódio, não tem rancor, ressentimento, não tem nada. Acaba tudo isso. Não tem medo. Acabou o medo, acabou o medo. A glória de Deus está aqui me refletindo. Você entendeu? Então, por isso que nós às vezes reclamamos muito da vida. Por causa disso, olha o que diz Jesus no capítulo 7, versículo 38 de João: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer naquilo que dizem as pessoas. Esse é o problema hoje. Eu creio naquilo que o homem fala. Não é isso. Eu tenho que crer naquilo que a Escritura me revela. Aquilo que a Escritura está me dizendo. A Bíblia está dizendo isso, então eu vou crer. Se ele mandou andar sobre uma roda, um carrinho, em cima do carrinho, em cima de uma corda do outro lado, eu vou pegar o carrinho e vou andar. Porque se eu cair, Deus não vai deixar eu me estabafar lá no chão. Muitos anos atrás eu tive um sonho. Tem aquele sonho que parece real. Eu estava passeando, sabe, uns campos verdejantes. Silvio, precisa ver que coisa linda. E tudo feliz naquele campo, os verdes, as águas cristalinas. E aí quando eu fui andar, cair no precipício, eu senti um impacto, irmão. Não tem aquela coisa que dói até dói a alma, né? Quando você cai no buraco, eu senti. E algo me sustentou no sonho, me sustentou nas minhas mãos e disse:
você está nas minhas mãos. Deus está dizendo para você hoje: creia que você e a sua família está nas mãos de Deus. Jesus chega lá em Betânia, vê uma situação muito difícil, onde existia alguém morto, e de uma hora para outra ele fala assim: olha, vamos acabar com isso. E a oração que Jesus faz aqui é impressionante. Olha como é que ele ora. Versículo 41. Pai, te dou graças, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente e para que creiam que tu me enviaste. Ele está dizendo o seguinte: eles vão saber, todos que estão presentes aqui, que Deus está com essa família. Será que Deus quer dizer isso com a gente? O que Ele quer ensinar para a gente? É que, em meio a essa circunstância que você está passando, Deus está esperando que você desperte em você, que você desperte a fé, para que Ele possa mostrar para que todos estão ao redor de você que Ele está com você. E você vai dizer assim: olha, Deus está comigo porque Deus manifestou a sua glória. E depois que ele fala isso, ele fala: Lázaro, vem para fora. E sai aquele homem todo, né? Parece até uma múmia, né? Lázaro, depois de 4 dias, Deus o ressuscita dentre os mortos. E essa é a certeza que nós temos a cada dia, que Ele é a ressurreição da vida. E se nós crermos que, por mais que as circunstâncias provam o contrário, ou mostram isso ao contrário, Deus vai dar a solução. E é tempo da gente despertar para isso. Paulo disse uma coisa muito interessante no capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto é, tudo que está acontecendo, acontece conosco, tem um propósito. Esse seja o problema, talvez porque a gente bate a cabeça aqui, ou bate a cabeça ali. Por quê? Porque a gente não quer encontrar o propósito, a gente quer uma solução imediata. Eu quero ser Marta. Eu quero de imediato que o Senhor, se estivesse aqui, Senhor, se o Senhor estivesse comigo, não aconteceria isso. Se o Senhor estivesse comigo, Senhor, eu não estava nessa situação tudo, porque o Senhor não está comigo. É Marta falando. Maria, ela fala. Maria, antes de falar, ela se prostra e adora o Senhor. Deus esperando a adoração, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Na última palavra, Jó, depois que ele entende todo aquele problemão todo, ele fala: bem sei que tu não podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E ele entende ao dizer isso. Ele entende que tudo que ele passou teve propósito. E depois ele entende o propósito. Já viu novela? Filmes? Séries? Não, séries não, esquece a série, né? Vamos falar de... Você já reparou que sempre os mocinhos, eles sofrem naquela dramaturgia? Já viu já? Os mocinhos sempre sofrem. Irmãos, parece uma coisa, e aquilo prende você, né? Você fica bloqueado. Por que está sofrendo tanto? Aí vai lá e passa aquele capítulo todo, são 300 capítulos. O mocinho sofrendo, a mocinha sofrendo, né? E eles estão ali, sofrendo. Aí chega no final da novela, último capítulo, quando você está ali, e aí vê aquela coisa, você vai lá e começa a querer ler, como é que eles vão sair daquela situação toda, aquela curiosidade, aí eles resolvem o problema, e são felizes para sempre. O que acontece com essa dramaturgia? Com essa novela? É o quê?
acaba. Ela acaba justamente quando tudo vai se dar bem. Fica aquela coisa, por que não prossegue para te ver como é que vai ser a vida, né? Um dia eu perguntei isso para mim mesmo, por que não prossegue? Mas não, acabou a novela. Acabou aquela dramaturgia, porque eles encontraram o seu propósito. E assim é a nossa vida, amados. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto nós não entendermos o propósito ou o sentido da vida, a gente vai bater cabeça, a gente vai aqui, vai ali, vai apanhar aqui, vai apanhar ali. E quando chegar o momento de tudo acabar, vai chegar a vitória. E tudo vai se dar por encerrado na sua vida. A nossa vida é uma dramaturgia de Deus. E já é escrita lá. Os autores, o que eles fazem? Eles escrevem no andamento da sequência ali da série, ou seja o que for. Deus não. Deus já escreveu tudo. Ele escreveu tudo. Ele fala aqui, olha, no Isaías 46, ele já escreveu tudo isso, dizendo o seguinte, versículo 10, olha o que ele fala: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Deus já escreveu o final da sua história. Acabou. Não existe mais o que escrever. Deus não vai mudar o final da sua vida. Deus não vai mudar o seu papel nessa terra. Deus já determinou algo, já desde a antiguidade, já existe algo determinado para você. Ele já criou um propósito, você já vive nesse propósito, porém nós ainda não estamos enxergando ele. E Deus quer abrir a sua vida para isso, quer te dar vida para isso, para que você possa enxergar o propósito que Deus tem para você nessa terra. Nessa noite, eu quero aconselhar você a procurar o propósito que Deus tem para a sua vida. Ore, como eu falei aqui. Senhor, eu tenho uma missão aqui, não tem? Qual é a missão? Tem coisas que a gente não entende, né? Às vezes tem coisas que a gente olhando um pouquinho para trás, né, para eu chegar aqui hoje, quantas coisas aconteceram na minha vida, na vida da dona Ivani, para eu poder estar aqui hoje pregando essa mensagem para vocês, para poder estar perto de vocês. Talvez se não acontecesse aquilo, talvez se a gente aquilo nos tirasse daquele local e trouxesse para cá, talvez nós não estávamos aqui reunidos hoje. Tem coisas que a gente precisa entender. Olha, é por isso que o passado não pode nunca ser lembrado de forma martírio na nossa vida. O passado tem que ser olhado como algo que a qual me levou a bênção e conhecer pessoas boas. Quantas pessoas hoje estão dependendo de você sair desse sistema, de você crer para serem abençoados por Deus? Quantas pessoas estão agora vivendo amargura, sofrimento, esperando por você? E um dia, talvez nem estaremos juntos para poder, mas você vai poder me mandar mensagem: pastor, um dia o senhor pregou sobre isso, hoje, diante de tudo que eu passei, hoje estou vendo pessoas sendo abençoadas por causa do meu passado. Passado não deve ser martírio, passado tem que ser experiência, para ajudar outros a vencerem como você está vencendo.